Livro de Provérbios. Os provérbios são mensagem de sabedoria, escrita por Salomão 1000 anos antes de Cristo. Essas mensagens têm como nos ajudar a vencer os obstáculos que surgem na estrada da vida, que impede a nossa plena felicidade. Salomão nos ensina uma maneira de viver uma vida abundante, uma vida amparada pela sabedoria. Salomão apresenta a sabedoria como sendo Deus, o Criador eterno, aquele que era, que é e que sempre será. Hoje eu quero apresentar a vocês o capítulo 7 de Salomão. Esse capítulo lhe traz a advertência acerca do adultério, como nos defender de uma mulher imoral. Está escrito assim: meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos teus olhos. Amarra-os ao dedo, escreva-o na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã. E chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa olhei, através da grade, e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próxima à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegava às sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como uma prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse, descaradamente: tenho em casa carne do sacrifício de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar-nos de carícia até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de pratas e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução de suas palavras, o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu, como um boi levado ao matadouro, ou como um servo que vai para cair no laço, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitos foram as suas vítimas. Os que matou são
uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas do morto. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu fiz a leitura e gostaria de tecer um breve comentário. Não sei se estou apto para fazer esse comentário, me aprofundar como deveria, mas tentarei explanar essa passagem, porque ela é muito profunda. Eu antes gostaria de dizer que o capítulo 7 de Provérbios, ele fala sobre o adultério, fala sobre uma mulher leviana, sobre uma mulher estranha. Este capítulo, ele está ilustrando, na verdade, o poder sedutor que existe no mundo, nas práticas dos atos sexuais, e também fala sobre o falso ensino, como ele está ilustrado aqui pela figura da esposa traiçoeira, que na ausência do seu marido seduz um jovem a praticar a imoralidade, a praticar o mal. A Bíblia, a palavra de Deus, é, portanto, o único ensino que conduz à vida. A frase que se refere às meninas dos teus olhos indica a pupila dos olhos, que é muito delicada, e a aplicação que se deve tratar acerca da Bíblia, como fazemos com esta parte sensitiva do nosso corpo. Ele diz assim: guarda os meus mandamentos e viverá a minha lei como a menina dos teus olhos. Ele diz: amarra-os aos teus dedos e escrevam na tábua do teu coração. Isto ilustra que a Bíblia deve ser usada por todos os cristãos, deve estar em nossas mãos, diante dos nossos olhos, como deve ser aquilo que o crente, a Bíblia deve ser o manual de instrução da vida de um crente, com a mesma frequência como ele usa os seus dedos, eles devem manipular seus dedos para desfolhar e ler a palavra de Deus. Então, o versículo 4 diz: a sabedoria, tu és a minha irmã, e a inteligência chama de teu parente. Os termos aqui, minha irmã e a tua parenta, refere-se aos seus parentes mais próximos. A insinuação é que deve tratar a Bíblia como sendo parte da nossa família, como sendo parte integrante da nossa vida familiar, de nosso próprio parente sanguíneo. A Bíblia não deve ser afastada do nosso coração, da nossa alma, porque ela é a palavra de Deus. O versículo 5 diz: para que ela possam te guardar da mulher alheia e da estranha que abranda com suas palavras, que se seduz com sua palavra. Então nós vemos aqui que fala sobre uma mulher alheia. No hebraico refere-se a uma mulher que não é sua, é algo que não te pertence, que se entregou às impurezas da idolatria, que se entregou às impurezas religiosa pagã. Aqui se refere a uma mulher israelita que foi desviada do caminho da verdade, que se afastou para a idolatria pagã. A estranha se refere a uma mulher que está fora do caminho da vida, que não adora a Deus de Israel, que não é uma verdadeira serva de Deus, de fato é uma adoradora dos ídolos pagãos. As duas representam a falsa doutrina. Porque olhando eu, diz ele, pela janela da casa por minha persiana, eu vi entre os simples, considerei entre os jovens um jovem
falta de entendimento, o qual passava pela rua, junto às esquinas, a caminho da sua casa. Já era tarde do dia, quando já estava caindo a escuridão da noite, já havia as trevas da noite. O jovem aqui, falta de entendimento, não se refere a alguém que é jovem de idade, e sim alguém que é jovem quanto à palavra de Deus, que não tem uma experiência com a palavra de Deus. E ele diz: eis que uma mulher sai ao encontro com os adornos de prostituta. Era uma mulher ardilosa de coração. Esta mulher é a mulher alheia, ou seja, uma mulher estranha, que se refere a falsas religiões, que se refere aos ensinamentos errados. Esta jovem, este jovem varão que tem muito pouco entendimento da Bíblia, não se dá conta de que o que está acontecendo, que em sua volta ele não tem uma comunhão profunda como um cristão. São aqueles que nós chamamos de cristão moderno, que segue falsas religiões. E essa mulher, segundo a palavra de Deus, ela é bagunceira, alvoroçadora. Os seus pés não param em casa. Quando a Bíblia fala sobre casa, ele está falando sobre o templo, sobre aonde Deus se manifesta. É bagunceira, alvoroçadora, se refere à tenacidade, à insistência do comércio de propagar uma falsa doutrina, de propagar uma falsa religião. Uma vez para fora, essa mulher anda pelas praças à espreita, por todas as esquinas. Aqui está falando sobre o sentido de que não há lugar no mundo em que nós estejamos seguros desta mulher alheia, ou exceto no esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos nos esconder no esconderijo do Altíssimo, como está no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O cristão verdadeiro, ele precisa estar abrigado nesse esconderijo. Ele precisa se policiar. Ele precisa armazenar dentro da sua alma a palavra de Deus, para não ser enganado por essa mulher alheia, ou seja, pelas falsas religiões, por aqueles que nós chamamos de ensinos errados, de heresia, aquele que te leva a cometer pecado, que diz que nada tem a ver. As pessoas dizem: eu preciso ser feliz, então busca a felicidade no mundo, e o mundo, ele jaz em iniquidade. Então, essa mulher chega até esse jovem, beija-o com o semblante descarado, e lhe diz: a Bíblia diz que essa mulher seduz esse jovem e leva ele para cometer aquilo que é devassidão, que é pecado. Tantos foram presos por esta mulher alheia. Ela trata os seus votos feitos diante da presença de Deus com fingimento. Ela tem um semblante descarado, o que significa que é uma cara amigável, confiável, parece ser uma cara sincera, é muito atraente, cai nesta cilada maligna. Existem religiões que estão pregando felicidade sem passar pelo vale, que está pregando prosperidade sem pagar o preço, que está pregando movimentos de cura, de libertação, sem pregar a salvação, sem pregar o sacrifício.
ela refere-se ao sacrifício dela, dizendo: o sacrifício de oferta pacífica já havia eu prometido e hoje mesmo cumpri os meus votos. Que sacrifício que ela fez? Qual foi o voto que esta mulher fez? Neste versículo se encontra a chave do engano. Esta mulher alheia, ela menciona até oferta pacífica, mas não oferta de holocausto. As ofertas de holocausto significam o calvário, o sofrimento. A única oferta que garante a paz com Deus é a cruz de Cristo. Com efeito, esta mulher alheia afirma que ela pode dar a paz com Deus sem calvário, e que ela pode te dar alegria sem pagar o preço de passar pelo holocausto, pelo calvário. Portanto, não há menção de uma oferta de holocausto. O ponto de partida de toda a falsa doutrina é o mau entendimento da cruz, é o mau ensinamento da palavra de Deus, é a distorção da verdade, amados. E ela diz que ela tinha pagado seu voto, portanto saí te encontrar, te procurando diligentemente o teu rosto e te achei. Os fornecedores da falsa doutrina, amado, do falso ensino, eles andam à procura daqueles que são verdadeiro servo de Deus. Os apóstolos, os ministros de Satanás estão no mundo, amados. Eles estão tentando corromper, eles estão se infiltrando dentro das igrejas. Eles são sempre diligentes para procurar aqueles que são ignorantes da palavra de Deus. Eles estão distribuindo profecias, estão distribuindo dons como se fosse a palavra de Deus comerciada, se fosse o comércio da palavra de Deus. Ela diz que já cobriu o seu leito com cobertas bordadas, lavrada com fino linho do Egito. Amados, nós não temos que voltar para o Egito. Subir ao leito com a falso apóstolo, com as ideias gerais desses falsos apóstolos, é se corromper, é praticar o adultério espiritual. Ela diz: já cobri meu leito com corchas bordado, lavrado com finos linhos do Egito. Então subir a esse leito é estar unido ao falsos apóstolos. Ela diz: perfumei a minha cama com mirra, com óleos de canela. A descrição dada aqui é muito similar ao que foi dado em Salmo 45, verso 8. A descrição em Salmo é de que Cristo, portanto, é o bom cheiro, é o bom perfume. Mas aqui esta mulher alheia, ela afirma que apresenta a Cristo, que ela representa a Cristo, é um Cristo sem calvário, que significa que é outro, que é o falso Messias, que é o anticristo, amados. Então ela diz: vem, vamos nos saciar de amor até pela manhã, nos alegremos em amores. Nesta falsa doutrina, o amor está normalmente no centro do cenário. Ou seja, hoje é comum as pessoas confundir o sexo com amor. A palavra sexo hoje diz assim: vamos fazer amor, as pessoas pensam que é praticar sexo. O amor, fazer, compartilhar, na verdade, você levar as pessoas, amar as pessoas, abraçar os carentes, abraçar os necessitados, socorrer as viúvas, amparar aqueles que estão passando pelo vale do sofrimento. Então, ela se entrega, ela emprega esta palavra, vamos fazer amor, que se vai muito em direção à busca de muitas afeições, de muitas satisfações carnais. O amor de Deus, ele é puro, ele é singular. O amor de Deus, ele nos abraça, e ela diz que
esta mulher, ela inclusive ela era casada, seu marido foi em uma longa viagem. Eu quero dizer para vocês, amados, que o verdadeiro noivo da igreja, ele partiu em uma longa viagem. Ele não está aqui de volta, mas ele breve voltará. O marido é o mesmo que é o vigilante, ou aquele que ama a sua igreja, que deveria estar sendo esperado, aguardado, mas que deveria ser guardado pela fé. Mas, de fato, outra coisa exige a sua atenção. O quão triste, amado, que acontece com tantos falsos pregadores modernos, que seduzem as pessoas, que levam as pessoas a pecar. As coisas deste mundo exigem o tempo e atenção, mas o marido, que é o verdadeiro noivo, que é Cristo, ele está em uma longa viagem, mas breve ele vai voltar. Portanto, não podemos estar descuidados, não podemos descuidar da verdadeira chamada. A falsa doutrina é tão sutil, o seu chamado é tão tentador, o seu poder é forte, porque é o poder de Satanás, amados. Satanás é astuto. A Bíblia diz que ele era adorado pelos anjos, mas esse marido, o marido, ele logo voltará. Ele logo voltará, e quando ele voltar, a Bíblia diz que aqueles que se afastaram, a declaração aqui dada pelo Espírito Santo está claro, embora a promessa da falsa doutrina e dos falsos apóstolos são tentadoras, sua única conclusão será a matança espiritual daqueles que seguem, que chega a ser como um nécio que cai na cilada desses falsos apóstolos, desses falsos pregadores. A mulher estranha aqui, portanto, é a falsa religião. Está certo que aqui nos está ensinando para nos mantermos puros da impureza sexual, mas aqui também se refere à impureza das palavras das falsas doutrinas. Então, a analogia que nós devemos fazer, que a falsa doutrina, por mais maravilhosa que pareça, se não for alicerçada em Cristo, se não vier da crucificação, se não for aquele Cristo crucificado, o seu final será a morte. Então, a insinuação deve ser clara. Os filhos são aqueles que são verdadeiros seguidores do Senhor, independente de que ele seja, independente de que muitas vezes estão afastados, mas eles precisam se reconciliar. São eles que esta mulher alheia estão procurando, são os verdadeiros filhos de Deus. A mulher alheia está em busca de desviar você do caminho da vida. Esta mulher alheia tem tido um enorme êxito na sua busca em aprisionar almas, que as almas do homem, ela é muito poderosa. Foram muitos homens, muitos pregadores, muitos servos de Deus foram derrubados pelas falsas doutrinas, pelas artimanhas das falsas doutrinas. Há poucos dias eu tenho observado que vários pregadores estão indo em festa de homossexuais, distribuindo profetada, ganhando até 100 mil reais. Há poucos dias, uma pregadora ganhou um carro de luxo no valor de 200 mil reais para uma festa de um homossexual. O que dizer também da jovem Vitória Souza, que está agora com a sua agenda cancelada por muitas igrejas? Pensa nisso, amado. Eu oro por esta jovem, eu oro por esses pregadores, eu oro por esses pastores, por essa liderança que estão se contaminando com a falsa religião. É como você estivesse praticando o adultério espiritual. Pensa nisso, meu irmão, minha irmã. Graça e paz.
Que o Eterno vos abençoe abundantemente. Amém.